Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Resolução Comentada de Exercícios de Física 3. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos resolver o exercício 9 do capítulo 3 do livro Curso de Física Básica 3 do Moisés Mosenswag. Eu sou o professor Otávio Protzek e vou acompanhar vocês nessa nossa resolução de hoje. Então, vamos ver o que o exercício pede para a gente. O exercício diz assim: dois planos paralelos estão uniformemente carregados com densidades superficiais de carga sigma e menos sigma, respectivamente. Calcule o campo elétrico em pontos acima de ambos, abaixo de ambos e entre os dois. Represente as linhas de força nessas três regiões. Então, o que o exercício quer? Basicamente, ele quer que a gente descubra o campo devido a um plano infinito, né? E veja como é que é essa interação entre um plano e outro plano, né? Como é que esses dois campos vão interagir em regiões acima, abaixo e entre esses dois planos. Então, o que a gente vai fazer hoje? Vamos resolver esse exercício. Basicamente, o desafio aqui é encontrar o campo do plano. Então, como que a gente vai proceder para encontrar o campo desse plano infinito? Bom, a gente poderia usar a lei de Gauss, que facilitaria muito o nosso trabalho, mas dando sequência à aula da semana passada, onde nós fizemos o cálculo do plano para duas cargas pontuais, hoje a gente vai usar um sistema de integração, ou seja, a gente vai extrapolar esses planos para uma determinada superfície, né? Depois toma as dimensões infinitas para a gente ter esse plano. Então a gente vai usar o processo de integração. Beleza? Vamos lá então? Bom, para começar a gente pode fazer uma revisãozinha sobre campo elétrico. Como é que eu escrevo esse campo elétrico para uma distribuição contínua de cargas? Bom, é basicamente a mesma equação. A diferença é que eu vou somar todas aquelas contribuições devido a pequenas quantidades de carga dq. Então, para eu somar todas essas contribuições, eu faço uma integral. Basicamente, eu substituí aquela somatória, né, por uma integral. Isso. Então, o que eu fiz? Somei todas essas contribuições, né, transformando aquele elemento de carga dq. Como é que a gente relaciona isso mesmo? Bom, uma grandeza útil para a gente conseguir relacionar esse daqui com aquelas quantidades de carga e com o tipo de superfície que eu vou ter, né, é usando a densidade de cargas. Essa densidade ela pode ser linear, ou seja, tem um fio com uma densidade de carga linear, ou seja, cada pedacinho de carga dl, de fio dl, vai ter uma quantidade de carga dq, que eu relaciono dq com dl através da densidade linear de carga. Mesmo para uma superfície, suponho que eu tenho esse retângulo aqui, esse pedacinho em roxo aqui é o quê? Um pedacinho dessa superfície. Esse pedacinho dessa superfície, ele tem uma quantidade de carga dentro, que eu tenho uma distribuição de carga homogênea sigma nessa superfície, e eu consigo relacionar essa quantidade de carga, esse dq, né, que está dentro desse pedacinho ds, com essa superfície ds, através da densidade superficial de carga, que eu chamo de sigma. Mesma coisa para um volume. Eu tenho um volume aqui, né, uma superfície carregada, com uma densidade volumétrica de carga ρ. Se eu pegar um pedacinho só desse volume, né, esse pedacinho dV, eu consigo relacionar esse dV com a quantidade de carga que tem dele, né, através da densidade volumétrica de cargas. Ou seja, para esse volume eu tenho dq igual a ρ dV. Então, resumindo, tem uma densidade linear de carga, eu chamo de lambda, superficial eu chamo de sigma e volumétrica eu chamo de ρ. Bom, então, vamos para o exercício. O que o exercício fala para a gente?
ele me diz, né, que eu tenho dois planos. Um plano carregado com uma densidade positiva, né, sigma positivo de carga, e um outro plano paralelo a este, né, separado com uma densidade menos sigma de carga. Ou seja, aqui eu tenho uma quantidade de carga positiva, aqui eu tenho uma quantidade de carga negativa. O problema é só falar isso pra gente. Ele não dá distâncias, ele não fala o tamanho, nada. Toda a informação que o problema dá pra gente é isso. Esse tem carga positiva e esse tem densidade de carga negativa. Só. Então, e o que o problema pede? Ele pede o campo acima dos dois planos, abaixo dos dois planos e entre os dois planos. Então, qual que é o nosso desafio aqui? O nosso desafio é encontrar o campo elétrico para um plano infinito. Né? Bom, então como que a gente vai fazer isso? O que eu posso fazer primeiro? Bom, eu posso pensar assim. Se eu descobrir o campo para esse, vai ser igual a esse a menos de um sinal, concorda? Né? Aqui eu tenho linhas de campo saindo, aqui eu tenho linhas de campo entrando. Então, eu vou calcular o campo, né, para um campo infinito de carga positiva. Né? Depois a gente adapta a questão de positivo e negativo para o nosso problema. Então, o que eu vou fazer? Fiz o desenho aqui. Ó. Aqui, né, essa partezinha de preto é como se fosse o plano. Né? Esse plano infinito. E eu tenho os elementozinhos DS1, DS2 e tal. Ou seja, são pedacinhos desse plano, né? Pedacinhos de área desse plano. Por que eu tenho isso? Para eu conseguir relacionar com aquela quantidade de carga, né? Cada um aqui tem um dQ2. Esse pedacinho tem um dQ1. E isso, em um determinado ponto P, né? Ele me produz um campo elétrico. E1, um E2 e tal. Aí vocês perguntam para mim, professor, mas o problema não falou para a gente calcular num ponto P. Não falou. Mas vamos fazer assim, porque ele não pediu um lugar. Mas para a gente usar aquela equaçãozinha que a gente conhece, a gente precisa ter uma posição. A gente pode fazer por uma posição genérica, um ponto P, né? Distante uma distância D desse determinado plano. E depois a gente pode adotar os limites do nosso problema. Vamos tomar assim por enquanto, beleza? Então, olha só. Se eu pegar um plano, né? Quando a gente imagina um plano, a primeira coisa que a gente imagina é um plano quadrado, retangular, assim, com esse tipo de simetria. Olha só. Para eu calcular o campo em um determinado ponto, devido a este plano, o que a gente precisa? Eu precisaria pegar elementozinho de carga aqui, elementozinho de carga aqui, elementozinho de carga aqui e tal, e usar aquela simetria igual a gente fez para os outros problemas. Se eu usar esse tipo de simetria, né, quando o campo no plano P, eu vou somar todas essas componentes do campo, concordem que eu vou ter que fazer uma integração nessa direção, né, para somar todos os componentes que estão nessa direção e todos os componentes que estão nessa direção, né? Para a gente conseguir, né, usando aquele joguinho de simetria, cancelar as componentes aqui e aqui, né? Pelo menos eu vou ter que fazer duas integrais. Então, o que eu recomendo a gente fazer? Em vez de fazer para um campo, um plano quadrado, a gente pode fazer para ele circular, por exemplo. Né? Qual que é a forma de um plano? O plano é infinito. Então, eu posso fazer para um disco circular de raio
Rho, raio A, e depois tomar esse raio infinito, né? Se esse raio for infinito, lá no infinito não vai fazer diferença se ele for quadrado, se ele for um disco, né? Desde que ele seja superficial. Então, o que a gente vai fazer? Em vez de trabalhar assim, a gente vai trabalhar com o disco. Então, ó, tem aquele mesmo ponto P, né? A uma distância D do centro desse disco. Né? Então, ó, eu tenho um disco aqui de raio A. Né? Como eu disse, eu posso tomar esse disco de raio A como sendo esse A infinito, hora que for conveniente. Né? E essa distância D, depois a gente vê o que faz com ela. Né? Bom, então eu tenho um disco, eu quero saber o campo nesse ponto P, certo? Aí o que eu tenho aqui? Bom, o que é feito um disco? Concorda que um disco, eu posso dizer que ele é feito de vários anéis. Quantos anéis? Infinitos anéis de espessura de Rho, por exemplo. Então, ó, tem um anel aqui, outro anel aqui, outro anel aqui, né? Aí o que eu posso fazer? Eu posso calcular a contribuição de cada um desses anéis. Professor, eu preciso fazer de todos? Não, a gente precisa calcular de um. Calculando de um, a gente consegue integrar eles depois e fazer para todo mundo. Então, antes de calcular do disco, eu vou fazer o cálculo da contribuição de um anel de carga, certo? Então, vamos vir aqui agora. Suponha que eu tenha um anel de carga, né? Esse anel de carga vai ter uma densidade linear de carga, porque ó, é um anel, né? Então, é uma linha formando um círculo. Então, eu tenho uma densidade linear de carga, né? Eu quero saber a contribuição deste anel de cargas num determinado ponto P a uma distância D do centro desse anel. Né? Então, o que eu tenho aqui? Bom, só para não confundir com A, que é o raio do disco, eu chamei de Rho, porque ele pode ser uma variável que a gente vai usar depois, né? Então, eu disse que esse anel, ele tem raio Rho, né? Aí, o que eu posso relacionar aqui? Bom, eu posso relacionar a quantidade de carga de cada pedacinho aqui, ó. Suponha que eu tenho um pedacinho aqui, né? Aqui, nesse pedacinho DL, eu tenho uma quantidade de carga dQ que está gerando um campo nesse ponto P aqui, que é o meu ponto de interesse. Então, eu posso escrever que dQ igual lambda dL, né? Lambda é a densidade linear de carga e esse dL é este comprimento aqui, né? Ah, é grandão assim? Não, esse comprimento dL ele é bem pequenininho. Eu fiz grandão para a gente conseguir ver. O interessante disso é que esse dL eu consigo escrever em termos do raio, né? Que para o anel é uma constante, ou seja, o raio é sempre Rho para este caso, e o ângulo que ele descreve. Então, eu posso escrever que dL é igual a Rho de φ. Né? Aí, eu posso substituir o valor de dL aqui. Né? Igual a gente fez para o exercício do semicírculo. Mesmo procedimento. Bom, o que a gente faz agora? Dá para substituir esses dados naquela equação para o campo elétrico. Vamos ver como é que fica então. Equação para o campo elétrico, para uma carguinha, né? A uma distância R. Então, eu tenho E, 1 sobre 4πε0, a carga, né? A direção desse campo, o R, e a distância onde eu estou querendo meu ponto ao quadrado. Bom, vamos nos preocupar primeiro com o módulo do campo. Então, né, para a gente não falar de direção agora, a gente já sabe mais ou menos para onde ele está apontando, mas já a gente vê isso. Eu vou tomar o módulo de DE, de
de E, né? Só que para aquela quantidadezinha de carga daqui que eu tinha. Então, o dE, que é uma contribuiçãozinha daquele campo, é igual a 1 sobre 4πε0, aquela constante não mudou. O dQ, opa, não tem direção, né? dQ sobre R quadrado. Notem que não tem direção, porque eu estou tomando só o módulo do campo, né? Módulo é um valor absoluto. Bom, aí o que a gente tem aqui? Bom, o nosso dQ, né? O dQ que a gente viu lá, que é lambda ρ dφ, que eu vou substituir aqui, e o R quadrado. O que é o R quadrado? É a distância daquele elemento dQ até o ponto de interesse. Bom, se eu tenho aquele elemento de carga dQ aqui, e aqui é o meu ponto P, essa distância aqui, né? Era para ser reta, é R. A distância da quantidade de carga dQ até o meu ponto de interesse. Bom, se eu tenho um R aqui, isso daqui é perpendicular, né? O que a gente tem aqui? Eu tenho D, a distância do centro até a borda do anel é sempre ρ, né? Então, R, vou escrever aqui, R é igual a ρ quadrado mais D, que é essa distância aqui, ao quadrado. Tudo isso elevado a meio. Beleza? Né? Teorema de Pitágoras, simplesinho aqui. Voltando para a nossa equação, né? Na nossa equação, eu não tenho que substituir R, eu tenho que substituir R quadrado. Então, eu já deixei dessa forma aqui. Ou seja, o nosso campo é dE igual a 1 sobre 4πε0, lambda ρ dφ, dividido por ρ quadrado mais d quadrado. Beleza? Bom, vou chamar essa equação de 2. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para onde está apontando esse campo. Fiz outro desenho aqui, né? Então, ó, tenho aqui aquele elemento de carga dQ, estava nesse pedacinho aqui, gerou um campo aqui neste ponto P, né? Esse elemento de carga dQ era um campo nessa direção, né? E esse campo nessa direção, eu consigo dividir ele, né? Separar ele em componentes x e componentes z, né? Bom, aí eu posso escrever que o campo, né, é igual a exi, ou seja, o valor que ele tem em x vezes a direção, mais o exz, né, na direção de cá, ou seja, o valor absoluto que ele tem em z vezes a direção de cá. Aí o que a gente olha, o que a gente conclui olhando esse desenho? Conclui que se eu tiver um outro pedacinho de carga, um dQ, linha aqui, de mesmo módulo deste, ele vai gerar um campo aqui, de mesma magnitude, direção diferente, e eu vou conseguir decompor esse campo em componentes x e componentes z também. Mais aqui, né? O que vai acontecer? Para cada elemento de carga aqui, vai ter um outro simétrico aqui. Eu posso pegar aqui, posso pegar aqui, 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 aqui. Sempre vai ter um simétrico. Então, o que vai acontecer nesse caso? Essa componente aqui, EX, vai ter o mesmo módulo desse EX', ou seja, posso cancelar essas duas. E o que sobra para a gente? Sobra só
a componente em z. Ah, professor, posso fazer aquele negócio de multiplicar duas vezes, multiplicar por 2, para a gente integrar em metade do círculo só? Pode, mas nesse caso não é conveniente. A gente vai ver na hora da integral. Então, olha só. Sobrou isso daqui para a gente. Então, nosso campo elétrico, né, é EZ na direção de cá. Ou seja, o que eu concluo com isso? Nosso campo elétrico total, ele vai ser o quê? Vai ser só na direção de cá. Ou seja, ele vai estar sempre apontando para cima. As componentes laterais, elas vão se cancelar. Bom, se ele vai apontar na direção de cá, né, eu tenho que saber como é que eu calculo essa componente z. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que descobrir EZ. Bom, EZ é este cara aqui, né? Então, eu posso relacionar ele com E, né? Com E seno de θ. Bom, θ é esse ângulo aqui, né? Então, também é este ângulo aqui. Seno é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Concorda que esse vetor aqui, ó, né, tem o mesmo, eu posso transpor ele para cá para a gente ver. Então, ó, cateto oposto ao ângulo e hipotenusa. Bom, então eu posso escrever que EZ é igual a E seno de θ. Beleza? Seno, ó, seno é o cateto oposto, então vai ser EZ dividido pela hipotenusa, que é E. Aí eu isolei o EZ nessa equação aqui, então eu tenho EZ igual a E seno de θ, né? Apontando para a direção de cá. Beleza? Outra coisa que vai ser útil para a gente, que a gente vai usar, é essa relação do seno aqui. Bom, o seno de θ, eu também posso escrever ele, para já simplificar a minha equação, como sendo D sobre R. Olha, esse ângulo θ aqui, ó, em cima, é o mesmo ângulo θ aqui de baixo. Então, esse ângulo θ aqui de baixo, né, ele é o quê? Cateto oposto, que é o D, que eu risquei em cima aqui, né? O D, dividido pela hipotenusa deste triângulo, que é R. Então, seno de θ é D sobre R. Aí, o que eu posso fazer? Posso substituir esse valor de seno de θ aqui nessa equação, para a gente ter o valor de EZ. Então, ó, EZ é igual a E, né, vezes D sobre R. Beleza? Bom, o que a gente pode fazer agora? Eu tenho agora o valor de EZ, e esse EZ, ele está em função de E. Concordo que na equação 2, eu encontrei o valor de E, de DE, mas eu tenho E aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o resultado dessa equação e substituir na equação anterior. Então, eu tenho aqui dz é igual a 1 sobre 4πε0, lambda ρ dφ, ρ quadrado, d quadrado, até aqui não mudou nada. Não mudou nada. Vezes aquele seno de θ, que eu chamei de D sobre R, tudo isso na direção de cá. Beleza? O que eu tenho aqui? Bom, o D é uma constante que a gente inventou, colocou lá no problema, mas o R é o quê? Rho quadrado mais D quadrado, tudo isso levado a meio, que a gente encontrou lá no desenho, usando o Teorema de Pitágoras. O que eu vou fazer? Eu vou escrever esse R em termos de Rho quadrado, D quadrado, né? Substituindo ele aqui, o que eu vou ter? Esse termo aqui, né, que é elevado a U,
né? Vezes esse mesmo termo elevado a meio. Fazendo isso, ó, repito a base, somo os expoentes, eu tenho a mesma equação anterior, né? 1 sobre 4 de y0, lambda rho de φ, vezes d, tudo isso na direção de cá, dividido por ρ quadrado mais d quadrado, elevado a 3 meios agora. Né? Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação para dz, dez. Esse dez é do anel. Né? Do anel. O que eu faço agora? Bom, esse dez é de um pedacinho daquele anel. Mas eu não quero só de um pedacinho daquele anel. Eu quero de um anel todo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todos esses pedacinhos. Como é que eu vou somar todos esses pedacinhos? Eles são muito pequenininhos. Fazendo a integral. O que eu tenho? Então, eu tenho que fazer essa integral de todo esse anel. Para eu fazer a integral de todo esse anel, vou pegar aqui o desenho. Eu tenho que somar todas as contribuições desse anel. Aí, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que variar, né, esse ângulo aqui, dφ, de 0 até 2π. Né? Ou seja, daqui até eu dar uma volta completa. Então, vou integrar, né? A única variável que eu tenho aqui neste momento é o dφ. Então, fazendo a integração para o anel todo, né? De 0 a 2π. Agora volta àquela parte que eu falei antes. Se a gente tivesse usado a simetria e multiplicasse por 2 para integrar meio círculo, eu ia integrar de 0 a π. Mas não tem muito benefício em fazer isso neste caso. Então, o que eu tenho aqui? Vou fazer a integral desta equação de 0 a 2π. Então, ez, olha só, antes eu tinha um pedacinho, agora eu somei todas as contribuições, eu tenho ez total do anel, né? De 0 a 2π, 1 sobre 4 por y0, lambda ρ vezes d, dividido por ρ quadrado mais d quadrado elevado a 3 meios, tudo isso multiplicado por dφ. Então, notem que tudo que eu tenho aqui dentro desse colchetes, ele é constante. Então, lambda é constante, ρ, para este caso, é constante, essa distância é constante, né? Então, o 4 π y0 também. A única variável que eu tenho aqui é o dφ. Então, essa integral fica bem facinha de fazer. Reagrupando a integral, ó, coloquei todo mundo que era constante para fora da integral, para não ficar me atrapalhando aqui, e ficou uma integral de 0 a 2π de dφ. Essa integral de 0 a 2π, né, se a gente fizer ela, eu vou ficar com φ, né, com os limites de 0 a 2π, e o resultado dela vai dar 2π. Certo? Substituindo aqui, então, meu campo fica 1 sobre 4π y0, ρ, lambda ρ vezes d, dividido por ρ quadrado, d quadrado. Lembrando que este é o campo para o anel de cargas, né? Vou colocar o vasinho aqui. Então, o que eu tinha? Depois da integral de novo aqui, ó. 1 sobre 4π y0, lambda ρ vezes d, dividido por ρ quadrado, d quadrado elevado a 3 meios, vezes o 2π, que era lá da integral. Corta esse 2π com 4 aqui, e eu fico com um 2 no lugar do 4. Reescrevendo a equação, eu tenho de ez, né, para o anel, é 1 sobre 2y0, vezes lambda ρ vezes d, dividido por ρ quadrado, d quadrado, elevado a 3 meios. Resolvi o nosso problema? Não. Estamos só começando. O que a gente tem aqui? A gente tem o campo devido a um anel de cargas. Beleza? Mas a gente quer um plano. Bom, então a gente tem um campo elétrico para um anel de cargas. Notem que essa equação está em termos da densidade linear de carga. Não é algo que o problema tenha dado para a gente. Então, o que a gente pode fazer?
pode tentar escrever essa densidade linear de cargas em termos de uma carga, né, da carga total do anel, para a gente conseguir relacionar isso depois com a densidade superficial de cargas, que foi justamente o que o problema deu para a gente. Então, o que a gente vai fazer? Vamos reescrever essa equação em termos da carga do anel. Bom, então, eu sei que a densidade linear de cargas é uma quantidade de carga dividido por um comprimento. Então, se eu pegar toda a carga do anel, dividir por todo o comprimento do anel, né, eu tenho que toda a carga do anel dividido por 2πr, que era o raio do anel, né, o perímetro de um círculo. Aí, o que eu vou fazer? Vou substituir isso daqui naquela nossa equação 4, aqui. Então, fazendo isso, né, eu tenho 1 sobre 2ε0, manteve constante, ρ vezes d, ρ² mais d² elevado a 3/2, até aí tudo bem. Substitui aqui a densidade linear, porque dividido por 2π. Né? Fazendo isso, eu fico com aquele Q aqui em cima, esse ρ eu corto com esse ρ, e esse π eu multiplico aqui, né? Para a gente voltar aqui, ter aquela constantezinha que está acostumado a escrever, 1 sobre 4πε0. Então, esse 2 multiplicou esse 2, ficou 4. Esse π eu coloquei aqui também, para ficar tudo bonitinho. Então, eu tenho EZ igual a D, que manteve aqui de cima, o ρ cortou, lembrando, vezes, dividido por 4πε0, vezes a carga, Q, dividido por ρ² mais d² elevado a 3/2. Então, essa é a equação para o campo de um anel de cargas. Mas, não é o anel que a gente está interessado. A gente está interessado no disco. Quer dizer, no plano. Mas, para chegar no plano, a gente vai calcular do disco primeiro. Então, fiz o desenho aqui novamente para a gente ver. Olha só. Eu tenho um disco, que é esse aqui de verde, de raio A, né? O que esse disco tem? Esse disco é composto por infinitos anéis de espessura de ρ. Né? Então, eu tenho um anel pequenininho aqui, maior, 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 até chegar nesse último aqui, que ele vai ter um anel de raio A. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todas as contribuições dos campos desses anéis, né, neste ponto P aqui que eu escolhi, certo? O que eu tenho agora? Bom, eu sei o campo de um anel de raio ρ, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar aquela equação anterior, que eu conheço, e variar o quê? O comprimento do anel. E somar a contribuição de cada anelzinho aqui, né? Então, o que eu tenho? Eu vou chamar de raio, que agora vai ser, esse ρ vai ser minha variável, porque eu vou estar variando esse raio aqui, né, do anel. E esse dρ vai ser o quê? A espessura desse anel. Beleza? Para a gente conseguir trabalhar em termos de área. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho agora esse dq, que é o quê? A quantidade de carga do anel. Beleza? De cada um desses anéis. Bom, então vamos lá. Quando a gente está trabalhando em superfície, a gente pode usar sigma, que é a densidade superficial de carga. Então, eu tenho aqui, sigma é a quantidade de carga de um pedacinho, pode ser de um anel, né? Dividido pela área daquele pedacinho. Então, o que eu tenho aqui? Se eu tenho um anel é basicamente o quê? Um círculo vezes uma espessura, né? Concorda que aqui eu tenho uma dimensão de espaço e aqui eu tenho uma outra dimensão de espaço. Beleza? Então, eu posso falar que a área do anel, né, é igual a 2πr, que 2πr é o que? O perímetro do anel, vezes a espessura que ele tem. Beleza? Então, ds, para este caso, né, a área, 2πr dρ.
Então, lembrando, o 2πρ, perímetro do anel, vezes a espessura dele, para a gente ter uma dimensão de área. Essa equação para sigma fica dq dividido por 2πρ dρ. Beleza? Bom, mas eu não quero sigma, eu quero dq. Para quê? Para a gente conseguir substituir naquela equaçãozinha aqui, ó. Concorda aqui que eu tenho um q, mas se eu estiver variando essa quantidade de carga, eu tenho um dq. Então, né? Vou isolar o dq aqui, eu tenho dq é igual a 2πρ dρ vezes sigma. Olha só que legal. Agora eu já tenho sigma. O sigma foi uma das coisas que o problema me deu. Já conseguimos ver uma luz no fim do túnel. Vou substituir esse dq naquela equaçãozinha que eu mostrei lá atrás, ó. E aqui, né? Só que como eu não vou ter um q, eu vou ter um dq, eu vou ter um dE novamente. Né? Então, substituindo, eu tenho dE do disco agora, né? Igual a d sobre 4πε0, 2πρ dρ vezes sigma, ρ quadrado mais d quadrado, tudo isso elevado a 3 meios e apontando para a direção de z. Esse 2π que eu tinha aqui em cima, cortou com o que eu tinha aqui embaixo, então sobrou d sobre 2ε0 vezes ρ dρ sigma dividido por ρ quadrado mais d quadrado, tudo isso elevado a 3 meios, tudo isso apontando na direção de z. Bom, o que eu faço agora? Eu tenho um pedacinho de E daquele campo do anel, ou seja, eu tenho o campo de um anelzinho. Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todas essas contribuições. Então, eu vou começar a somar essas contribuições do anel que tem raio zero ali, daquele pontinho, né, de carga, até o final do comprimento desse disco, né, que é o raio A. Então, eu estou somando todas as contribuições desses infinitos anéis carregados que eu tenho no meu disco. Beleza? Aí, o que eu fiz? Separei aqui fora da integral tudo daquela equação anterior que era constante, o d, o sigma e o 2ε0. E o que sobrou aqui para mim? Ρ dρ. Notem que o Ρ é o raio desse anel, por isso ele vai variar. Nesse caso, de 0 a A. Ρ dρ dividido por ρ quadrado mais d quadrado elevado a 3 meios. Beleza? Tudo isso, lembrando, apontando na direção de z. Aí o que a gente tem aqui? Bom, tem que fazer essa integral, né? Chamei ela de 1 aqui, pra gente deixar ela bonitinha. Essa é uma integral bem conhecida, que a gente usa várias vezes, né? Mas pode procurar numa tabela, tá? Tranquilo. Então, eu procurei numa tabela e a integral, essa integral aqui, né? Separei só a integral pra gente fazer bonitinho. Ρ dρ dividido por ρ quadrado mais d quadrado elevado a 3 meios é igual a integral disso, é menos ρ quadrado, d quadrado elevado a menos meio nos limites que eu tinha anteriormente, de 0 a A. Né? Então, substituindo os limites, final menos inicial. O final, eu substituí o A no lugar do ρ, então eu fiquei com menos A quadrado, d quadrado, tudo isso elevado a menos meio. Mais, agora, né? Porque eu tinha um menos aqui, o menos ficou mais, multiplicou por menos. 0, né? Substituo 0 no lugar do ρ. Mais d quadrado, tudo isso elevado a menos meio. Bom, o que eu fiz agora? Eu dei um jeito de tentar agrupar para ficar mais bonitinha para eu colocar lá. O que eu fiz? Então, ó, primeiro eu coloquei esse d para cá, por quê? Né? Só porque tem um sinal de mais, para a gente não precisar ficar escrevendo. E agrupei todo mundo dentro da mesma raiz. Como eu estava somando duas frações, né? Eu inverti, né? Para a gente não ficar com esse sinal de menos aqui em cima. Então, eu fiquei com esse aqui me deu menos. Perdão.
ficou esse menos meio aqui elevado a d quadrado, ficou com 1 sobre d quadrado elevado a meio, né? E este outro aqui, eu também tirei o menos daqui para a gente ficar com duas frações, né? Com uma outra fração. Esse menos eu carreguei para cá, ficou com 1 sobre a quadrado d quadrado. Tudo isso elevado a meio. Beleza? Aí o que eu fiz? Peguei e devolvi ele para a nossa equação original para o campo. Devolvendo para a nossa equação original para o campo, eu fiquei com EZ do disco, né? O sigma d dividido por 2 ε0, por enquanto não mudou, né? 1 sobre d quadrado menos 1 sobre a quadrado, d quadrado, tudo isso elevado a meio, todo mundo na direção de cá. Beleza? Bom, aí o que eu posso fazer para tentar melhorar isso ainda? Bom, eu vou substituir, eu vou jogar esse d aqui para dentro da raiz, né? Para quê? Só para a gente tentar cortar esse d quadrado aqui. Então, ó, quando esse d entrar aqui dentro da raiz, ele vai ficar d quadrado, né? Então, fica assim, então. Sigma 2ε0, o d eu joguei lá para dentro, né? Ficou d quadrado sobre d quadrado, aqui vai dar 1, né? Menos d quadrado, a quadrado, mais d quadrado, tudo isso elevado a meio e apontando na direção de z. Reescrevendo a equação, o que eu tenho agora? O campo do disco é igual a sigma por 2ε0, abre colchetes, 1 menos d, dividido por a quadrado, d quadrado elevado a meio, tudo isso apontando na direção de cá. Essa equação aqui é a equação para o campo de um disco, né? E o que a gente pode notar que esse campo do disco ele vai apontar sempre na direção de z. Bom, e outra coisa que a gente pode notar, né, que a gente fez para uma carga positiva, né, uma densidade de cargas positiva. Se esse sigma fosse negativo, o que ia acontecer? Não ia mexer em nada aqui, eu ia ter um sinal de menos aqui. Beleza? Basicamente isso, né? Só ia mudar esse sinal aqui. Não precisaria mudar em nada dentro do que eu tenho. Então, com essa equação aqui, é uma equação para o campo de um disco, eu consigo saber para o plano positivo e para o plano carregado negativamente. Beleza? Bom, então, se for positivo, ela vai apontar para fora. Se for negativo, ela vai apontar para dentro. Bom, o que a gente tem até agora? O campo para o anel e o campo para o disco. Mas o que eu queria? O campo para o plano. Concorda que um plano infinito, eu posso considerar o que como um plano infinito? Posso considerar que eu esteja muito perto desse plano. Ou que seja alguma coisa muito grande em relação a meu tamanho. Então, o que eu posso pensar? Bom, posso pensar que esse plano, ele tem esse disco, ele tem um raio A muito, muito, muito grande. Né? Como assim? Um raio A tendendo ao infinito. Professor, um exemplo prático disso. Bom, se eu pensar na superfície desse papel que eu estou trabalhando, eu posso considerá-la como plano infinito? Depende. Para minha caneta, não. Mas se eu colocar um elétron aqui, ó, coloquei um elétron aqui. Concorda que, do ponto de vista desse elétron, esse é um plano infinito? Sim. Então, o que a gente pode fazer? Bom, vamos pensar que esse plano, esse disco, que a gente calculou o campo, ele é muito, 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 muito grande. Grande quanto? Tipo, do tamanho da nota de vocês. Bom, vamos lá. Tomando esse disco muito grande, eu tomo A tendendo a infinito, que era o quê? O raio final do disco. Substituindo aqui na nossa equação, eu tenho o quê?
aquela equação anterior do disco, né? Agora eu tenho para o plano, porque eu tomei o A tendendo ao infinito. Então, eu tenho sigma por 2ε0, 1 menos d sobre infinito, no lugar do A, mais d quadrado, tudo isso elevado a meio. Concorda que se eu estou dividindo um número por um número muito, muito, muito grande, o que acontece? Essa divisão dá zero, certo? Ou seja, estou dividindo aqui 1 por 1 trilhão. Dá algo muito, 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 muito próximo de zero. Então, o que sobra para a gente? Só sobra esse termo em 1 aqui dentro da raiz. Então, concluindo que o campo para um plano, né, uma placa infinita, é igual a sigma dividido por 2ε0. E ele está apontando para a direção de cá. Isso se a placa for positiva. Se a placa for negativa, o que vai mudar? O sinalzinho desse sigma aqui. Então, para uma placa negativa, eu tenho menos sigma dividido por 2ε0, tudo isso apontando na direção de cá. Beleza? Então, para resumir, o que a gente tem aqui? Ó? Tem duas placas, né? Então, essas placas são infinitas, são planos, né? O que eu tenho aqui? Para um campo carregado positivamente, eu tenho linhas de campo saindo, ó, dos dois lados, né? Aqui é inteiro, né? Então, saindo sempre perpendiculares ao plano, e elas paralelas entre si. E para um campo, para um plano com cargas carregado negativamente, eu tenho linhas de campo entrando. E ambas têm módulo sigma dividido por 2ε0. Ambas. Beleza. Agora a gente conhece o campo devido a um plano de cargas carregado com uma densidade de carga sigma ou menos sigma. Agora vamos resolver o que o problema pediu para a gente. O problema pediu para a gente ver como é que ficava o campo elétrico na parte de cima, na parte de baixo e entre essas duas placas. O que eu fiz aqui? Eu fiz um outro desenho em 2D agora, que é mais fácil. Então, eu suponho que aqui eu tenho a carga positiva, a placa com cargas positivas, e aqui a carga carregada com cargas negativas. Densidade sigma mais e sigma menos. Beleza? Aí, o que a gente tem? Bom, se eu olhar só para esse campo aqui, devido às cargas, a densidade de carga positiva desta placa. Então, ó, tá as linhas azuis aqui. Então, eu tenho aqui linhas de campo saindo da placa, linhas de campo saindo da placa, tanto deste lado quanto deste lado, né? Então, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Notem que ela sai daqui, e como esse campo ele não depende da distância, né? Não tinha D naquela nossa equaçãozinha lá, ó. O campo da placa, vou escrever de verde. O campo da placa é igual o quê? Sigma por 2ε0. Tudo isso apontando na direção de Z, né? O que a gente tem aqui? Bom, essa equação para a placa, ela não depende da distância. Então, esse campo ele vai ter a mesma intensidade aqui, 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 em qualquer lugar, desde que a gente consiga considerar aquela aproximação que a gente fez para a placa infinita. Então, o que eu tenho? Voltando aqui para a carga, a placa com cargas positivas. Ó. Linhas de campo saindo da placa, ou seja, aqui estão apontando na direção positiva de Z, ó, chamei meu eixo Z aqui, e aqui apontando na direção negativa de Z. Concorda? Para cá e para cá. Né? Se eu colocar meu Z0 aqui, né? Então, eu tenho apontando para a direção positiva, apontando para a direção negativa. Sempre uma questão de referencial, porque eu chamei meu zero aqui. Beleza? Isso para a placa positiva. Para a carga negativa, qual que é a diferença? A placa com cargas negativas, ela tem linhas de campo entrando. Então, ó,
aqui a minha placa com cargas positivas, negativas, tenho linha de campo sempre apontando para a placa. Então, as linhas de campo que estão nesse lugar vão apontar para cá, e as linhas de campo que estão nesse lugar vão apontar para cá. Ou seja, essas linhas de campo aqui, elas apontam na direção positiva do Z, ó, que elas estão indo em direção ao zero, né? E essas linhas de campo aqui apontam na direção negativa do eixo Z, tanto essas que estão entre as placas, quanto essa que está aqui em cima, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar, essa placa aqui não vai interferir nas linhas de campo dessa. As linhas de campo dessa vão, né, manter o formato delas para sempre. O que vai interferir vai ser a associação entre as duas, que a gente vai ver agora. Então, o que o problema pediu? Ele pediu o campo aqui acima da placa, abaixo da placa e entre as placas. Então, uma coisa que a gente pode concordar é que o módulo do campo para a carga positiva e a placa negativa são iguais, certo? Em módulo são iguais, né? Eles têm a mesma magnitude. Então, o que a gente tem aqui? Para o primeiro caso, quando a gente tem o campo aqui em cima, né? Nessa parte aqui, ó. Concorda que o campo, devido às cargas, a placa positiva, ele está apontando na direção positiva de Z, e o campo, devido à placa negativa, ele está apontando na direção negativa de Z. Ou seja, o meu campo total, nessa parte aqui, é o quê? E mais, devido à placa com cargas positivas, menos é menos. Por que menos? Porque ele está apontando para baixo, né? Os dois têm a mesma magnitude, então meu campo resultante aqui fora dessa placa é zero. Beleza? No meio, entre as placas, olha só. Concorda que o campo devido às cargas positivas está saindo da placa e o campo devido às cargas negativas está entrando na placa. Só que aqui dentro, os dois estão apontando na mesma direção, certo? Então, está apontando para cá e está apontando para cá. Os dois, né, apontando na direção negativa do eixo Z. Né? Então, o meu campo aqui, igual a E, né, menos devido à placa mais e menos devido à placa menos. Né? Então, eu tenho menos sigma por 2y0 menos sigma por 2y0. Né? Então, meio mais meio dá 1. Então, eu tenho E igual a menos sigma por y0. Notem que esse sinal de menos aqui está aqui. Por quê? Porque eu coloquei o meu zero aqui. Né? É só uma questão de convenção. Se eu tivesse colocado meu zero aqui, né, poderia ser diferente, ou em outro lugar. Bom, mas é isso. As duas estão apontando a linha de campo resultante, tem o dobro da magnitude de um campo qualquer e está apontando para baixo. Beleza? Bom, então o que eu tenho aqui? Falta a parte de baixo das placas. Então, ó, carga, o campo devido à placa negativa está apontando para cima, o campo devido à carga positiva está apontando para baixo. Então, tem E total menos E mais E menos. Beleza? Fazendo essa soma aqui, os dois têm o mesmo módulo, igual. Tem um campo resultante igual a zero. Beleza? Bom, o que a gente aprendeu com esse exercício? A gente aprendeu a calcular o campo elétrico para um anel, para um disco, e extrapolar isso para uma placa infinita. E a gente aprendeu que para uma densidade de cargas positiva e negativa iguais, numa determinada plano infinito, a gente não tem campo produzido no lado de fora, nem aqui dessas placas, né? E a gente tem o dobro da intensidade do campo devido a cada uma das placas no meio delas. Beleza? É isso, pessoal. Um abraço.